Olá, amigas e amigos internautas, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista do Portal Vermelho, e eu quero comentar aqui com vocês uma matéria que o Vermelho publicou recentemente, revelando documentos do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação do registro do Partido Comunista do Brasil. Isso foi em 1947. Tem muita semelhança aquele período da história do Brasil com o que nós estamos vivendo hoje. Esse processo da cassação do registro do partido, eu pesquisei bastante na biografia que eu escrevi sobre o Pedro Pomar e o Maurício Grabois. São dois históricos dirigentes do Partido Comunista do Brasil que viveram intensamente aquele processo. O Pedro Pomar, mais ainda, na biografia dele isso está esmiuçado, do começo ao fim, as manobras, os pareceres, os comportamentos do procurador eleitoral, as manobras que foram feitas no sentido de pressionar o primeiro procurador, que ele foi obrigado a renunciar e assumiu um outro procurador, o Alceu Barbedo, que se sujeitou a um processo golpista, de manipulação da legislação daquela época, algo muito parecido com o que a gente está vendo hoje. Repito, as circunstâncias também têm muita semelhança, evidentemente que não é uma repetição da história, aquela ironia do Karl Marx no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que ele dizia, que é o histórico aí, que a história se repete como farsa, como tragédia, alguma coisa assim. É uma frase bem formulada, que ele recorre a Hegel, e ele faz, enfim, toda uma formulação que tem sentido histórico, sentido teórico, acabou se vulgarizando. Mas a questão é essa, que não, ele quis dizer o seguinte, que a história não se repete linearmente, ela se repete como tragédia ou como farsa, e evidentemente que a gente pode ver isso a miúde, a história se repetindo, como tragédia, como farsa, e nós estamos vendo exatamente isso hoje, evidentemente que com outras formas, com outros alvos, Agora, aí a farsa da Operação Lava Jato, que foi precedida pela farsa do Mensalão, Então, naquela época, eles fizeram também tudo isso num clima de ofensiva da direita, a direita tentando recuperar o terreno, porque ela saiu chamuscada do processo da Revolução de 30, depois teve a ditadura do Estado Novo, teve a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se empenhou na Segunda Guerra Mundial muito em função da luta do Partido Comunista do Brasil, foram muitos comunistas na Europa fazer a guerra contra o nazifascismo, e a vitória, sobretudo do campo socialista, liderado pela... Não era campo, naquela época não tinha um campo socialista, era a União Soviética. Depois que se formou o campo socialista, a vitória da União Soviética na guerra, isso deu grande moral para os comunistas em âmbito mundial. No Brasil não poderia ser diferente. Aqui no Brasil, a campanha pela Constituinte de 1945 foi... A eleição da Constituinte foi em 45, a Constituinte foi em 1946. Mas foi uma campanha que pode ser considerada épica. Na biografia do Maurício Grabois, eu reconstituo. O Grabois foi uma espécie de âncora daquela fase inicial da campanha pela Constituinte, uma campanha de massas que mobilizava grandes multidões pelo país afora. Não foi só no Rio de Janeiro. Houve também, em São Paulo, houve também grandes comícios, manifestações em outras cidades do país. O Prestes saiu andando pelo país, fazendo comícios, o Grabois também, Enfim, foi uma campanha que eu considero, como uma campanha, do ponto de vista para o Partido Comunista do Brasil, uma campanha épica. Depois entrou o movimento do Getúlio Vargas, ficou conhecido aí como o movimento queremista, queremos Constituinte com Getúlio. O próprio Partido Comunista defendia que a Constituinte deveria aprovar as eleições e o Getúlio só poderia ser substituído sob a égide da nova Constituição.
né? Não sob a Constituição de 1937, que era a Constituição que tinha as dominações que se usavam muito na época, né? Não só os comunistas, né? Que era trapo, fascista era resto fascista, né, que era uma Constituição que enquadrava, inclusive, a Constituinte de 45, e enquadrava também as eleições presidenciais de 1945. Então, a luta ali foi contra a vigência da Constituição de 1937, do golpe do Estado Novo, né, e que se esperasse fazer a nova Constituição para depois ter a eleição presidencial. Por isso ficou o nome aí de queremista, mas o fundo da questão era esse, né, ter uma eleição regida com normas democráticas. Isso acabou não acontecendo. Né, e quem ganhou as eleições foi o Dutra, né, o general Dutra. As eleições de 1945, que concorreram basicamente acho que foram 3 candidatos tão somente, né, que era o Dutra pelo PSD, o partido, né, no espectro político mais à direita. Tinha também o Eduardo Gomes, que era o brigadeiro lá da UDN, e tinha o candidato do Partido Comunista do Brasil, o Iedo Fiuza. A campanha foi curta, 15 dias de campanha. Mesmo assim, o Iedo Fiuza teve 9,7%, né, de votos. O Partido Comunista elegeu uma bancada de 14 parlamentares constituinte, inclusive um senador, né, o Luiz Carlos Prestes, e depois, ao longo, né, daquela legislatura, outros comunistas foram integrando a bancada à medida que foi ocorrendo substituições, né, muitos parlamentares saíram por um motivo ou outro, então foram entrando, né, no final das contas foram cassados, né, quando os mandatos foram cassados em 1948, né, o Partido Comunista do Brasil tinha 16 parlamentares. Né. Agora, logo depois das eleições, enquanto se lutava contra a Constituição de 1937 e se elaborava a Constituição de 46, existia um grande movimento, né, para pisotear a Constituição que estava nascendo. E quem liderava isso era ninguém menos do que o presidente da República, o Eurico Gaspar Dutra. E a Justiça Eleitoral entrou nisso. Né? A alegação primeira foi de que o Partido Comunista era uma organização estrangeira, era uma mera base, né, do Partido Comunista da União Soviética, como eles diziam na época, sem nenhum fundamento. Né? Por isso que eu digo que é muito parecido com o que tem hoje. O Partido Comunista demonstrou por A mais B. Quem levantou essa calúnia foram 2 deputados, sendo um deles um inexpressivo deputado, Barreto Pinto, que acabou depois sendo cassado, né, por falta de decoro parlamentar. Ele posou de fraca e cueca para a revista Cruzeiro, do Assis Chateaubriand. É uma pessoa absolutamente desclassificada. E o outro também desclassificado, porque ele foi procurador do tribunal, o tribunal de exceção que existia no Estado Novo, né, chamava Himalaia Virgulino, né, que ele veio com a história de que o Partido Comunista do Brasil tinha 2 estatutos, um que era da legalidade e outro da clandestinidade. Quer dizer, o partido tinha 2 faces, uma legal e outra ilegal. Quer dizer, o verdadeiro estatuto do partido seria, né, o Estatuto da União Soviética, imposto pela União Soviética. É uma farsa gigantesca, né, o que ele anexou como prova, depois o procurador acatou, né, que foi para julgamento, era uma cópia, né, de um projeto de estatuto lá de trás, né, elaborado bem antes desse acontecimento, do processo instaurado para a cassação do registro do partido. Enfim, montou-se uma grande farsa para a cassação do registro do partido e em seguida houve a cassação dos mandatos comunistas. E a recuperação dessa documentação do TSE é importante porque até então não se tinha conhecimento, né, isso não era público. Depois teve o recurso do partido no Supremo Tribunal Federal, que nunca foi julgado, até hoje isso não foi julgado. Né, e o partido entrou aí depois na clandestinidade, só foi recuperar a sua legalidade com a redemocratização de 1985. Né, e toda essa trajetória, todo esse processo, né, foi marcado aí pelo anticomunismo, pelas calúnias, né, foi criando aí uma avalanche de um discurso completamente
fora da realidade, sem nenhum conhecimento, disseminando ignorância, disseminando, né, preconceitos tolos, fobias, né, que não tinham nenhuma correspondência com os fatos, não tem até hoje, isso continua sendo difundido, a guerra continua, a guerra ideológica, né, a gente pode ver agora, né, agora virou o antipetismo, né, que eu digo sempre lá no meu canal, o outro lado da notícia, que isso é um epíteto, por trás disso se esconde toda a história, né, da reação, né, dos setores conservadores, obscurantistas da sociedade, que uma hora se manifesta de um jeito, outra hora se manifesta de outro, mas sempre com a mesma ideologia, né, com os mesmos procedimentos políticos, porque são as mesmas classes sociais conduzindo, né, o mesmo processo. Então nós tivemos o general Eurico Dutra, que fez uma verdadeira caçada aos comunistas. Tem o caso, né, além dos assassinatos que ocorreram, houve, né, vários assassinatos. Houve, por exemplo, o caso da prisão do Gregório Bezerra, que também está muito bem descrito na biografia do Pedro Palmar, porque o Pedro Palmar acompanhou isso muito de perto, quer dizer, montou-se ali uma grande farsa, que ele teria incendiado um quartel, né, em João Pessoa, no Rio Grande do Norte, e ele ficou preso, depois foi a julgamento, enfim, né, são acontecimentos importantes da nossa história, né, que a gente lê, e na recuperação que eu fiz, na reconstituição que eu fiz, né, a gente fica com a mesma indignação, né, com a qual a gente hoje olha para esses processos farsas aí da Operação Lava Jato contra o Lula, né, e contra tantos outros aí, né, vítimas simplesmente de uma manipulação judicial, né, aí de setores do judiciário para fazer meramente perseguição política. Tudo isso, né, é importante para a nossa reflexão, porque o aspecto ideológico, o sentido de classe dos processos históricos, dos processos políticos, né, eles são fundamentais para a gente entender o que está acontecendo, os acontecimentos, inclusive para a formulação de táticas políticas e até mesmo de estratégias políticas. Né, tudo isso fica... Quer dizer, os poderes da República, a institucionalidade do país, em determinados momentos, ficam submetidas, né, a esta lógica política, a esta lógica ideológica. Né, elas perdem a sua autonomia para se transformar em instrumentos políticos de acordo com os interesses que movem, né, um determinado processo político, né, e os processos políticos no Brasil sempre têm sido assim, quer dizer, a direita, os setores conservadores, aí os setores reacionários, né, os setores obscurantistas, né, autoritários, ditatoriais, totalitários, né, tentando impor, né, o seu projeto, o seu programa, né, de governo, né, de uma forma ou de outra, né, e o povo que luta, né, pela sua independência, pela sua emancipação social, emancipação política, né, e os processos históricos que nós temos aí, os saltos civilizatórios que vão se acumulando, é importante dizer isso, né, a independência, a abolição, a república, a Revolução de 30, a Constituição de 46, a Constituição de 88, quer dizer, tudo isso sintetizado na Constituição de 88. Então, quando essa direita golpista atenta contra a Constituição, quando a Lava Jato atenta contra a Constituição, está atentando, na verdade, contra a independência, né, a abolição, a república e etc. A Revolução de 30, a Constituição de 46, atentando contra o povo, contra a soberania nacional. É essa síntese de tudo isso. E repito que a divulgação desses documentos são importantes para a gente compreender a nossa história e, né, repito também, né, a importância de visitar essas obras para a gente compreender, inclusive, a história do Brasil. Não dá para a gente falar da história do Brasil sem falar da história do Partido Comunista do Brasil no século XX, evidentemente, desde que o Partido Comunista do Brasil surgiu em 1922. Muito obrigado pela atenção, abraço a todos e a todas.